Oi, mulheres virtuosas, como vocês estão? Eu espero que muito bem. No vídeo de hoje eu vou começar um projeto que eu mesma criei, que se chama Projeto Mulher Magnética. Esse projeto eu criei porque eu quero melhorar em algumas áreas da minha vida até o final do ano. Eu fiz até o começo de dezembro ali, mais ou menos, porque no final do ano, às vezes, acontecem muitas coisas, tem muitas festas, enfim. Então, eu acabo não tendo tempo de cuidar muito de mim, eu tenho que acabar fazendo outras coisas. Mas nesse período de julho até o começo de dezembro, eu criei esse projeto com algumas etapas do que eu quero melhorar na minha vida, nas minhas áreas da vida. E eu vou compartilhar todo esse processo com vocês. Hoje é apenas o primeiro episódio. E eu vou compartilhando todo esse processo, os próximos episódios. Se vocês quiserem também começar esse projeto junto comigo, pode começar. Porém, o que eu coloquei aqui é baseado na minha vida, na minha rotina e no que eu quero pra mim. Então você tem que sentar e fazer isso que você quer pra você. Então eu espero muito que vocês gostem desse projeto, desse vídeo e bora lá começar. Eu dividi esse projeto, como eu compartilhei com vocês no começo do vídeo, em áreas de foco. Então, onde eu quero focar para me desenvolver melhor. Então, primeiro vai ser corpo e saúde. Como eu comentei com vocês, não lembro em qual vídeo, que eu e o Felipe a gente voltou para academia e eu tô muito feliz com isso. A gente falhou, sei lá, umas 2 vezes desde que a gente voltou, por conta de correria mesmo da rotina, mas assim, eu tô bem focada, eu tô tentando melhorar, progredir. Ainda é muito difícil que a gente tá no comecinho, né? Voltou, na verdade, então pegar muito peso acaba ficando muito cansativo pra mim, ainda não consigo, mas estou no processo. Então eu coloquei aqui o que eu quero baseado em corpo e saúde. Então eu quero definir, então eu já estou avisando aqui o Felipe que está aqui, definição. Ele tem que me ajudar ali nos exercícios para definição. Quero ter mais energia e disposição. Eu comentei com vocês naquele vídeo Você Não Está Cansada. Depois eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. Que em algumas vezes não é relacionado à sua saúde, mas a maioria pode ser. Então eu tenho certeza que algumas coisinhas ali, alimentação, mau sono, enfim, estão prejudicando a minha energia e disposição. Então eu quero melhorar muito isso. Alimentação equilibrada e consciente. É muito difícil porque eu ainda moro aqui com os meus pais e a gente estamos em 6 aqui, né, na minha casa. Então a alimentação fica um pouco mais difícil porque tem que fazer uma alimentação para todo mundo comer e não apenas porque eu quero comer, mas eu vou tentar eliminar o máximo de fritura, de gordura, de industrializados. Vou tentar fazer isso. Não quer dizer que sempre eu vou conseguir, mas eu quero reduzir a quantidade para me sentir muito melhor e também isso já vai ajudar na energia e disposição aí pelos próximos meses. Então é uma coisa que eu quero melhorar. Essa rotina de exercícios eu quero manter, não só na academia, eu gosto muito de dançar, então eu vou tentar fazer algumas coisinhas aqui em casa, um fit dance, um balé, não sei. Eu tinha começado o balé, mas é muito difícil sem a preparação necessária para isso. Eu não tenho uma barra, eu não tenho todos os equipamentos necessários, então fica um pouquinho limitado. Mas um fit dance eu acho que eu consigo fazer, então basicamente vai ser isso. E também um sono de qualidade. Eu trabalho muito a minha higiene do sono, porém algumas vezes eu falho. Como qualquer ser humano, eu falho. Então, às vezes eu durmo fora do horário, ou eu durmo mais. Hoje, por exemplo, é um domingo. E eu dormi basicamente o dia todo, né, Felipe? Dormimos basicamente o dia todo. Então, eu quero trabalhar melhor isso no meu sono, ter um horário certo pra dormir. Eu sempre tento deitar no mesmo horário, mas assim, até eu pegar no sono, demora um pouquinho. Um horário certo pra acordar. Às vezes quando eu tô muito cansada, eu falo, deixa eu dormir mais um pouquinho. Mas eu sei que nesse cansaço, talvez nem seja o cansaço físico ali, pode ser o cansaço mental, que eu já comentei com vocês no vídeo de Estou Cansada. Então, eu quero melhorar a qualidade. Quero tomar mais chá, que o Felipe também fica me forçando a tomar mais chá. Isso também pode ajudar muito na qualidade do meu sono. Reduzir as telas antes de dormir, evitar ficar ali muito no celular ou ficar no notebook trabalhando até tarde. Então, esses daqui são os pontos porque eu quero melhorar para o corpo e saúde. Agora, a próxima área é mente e mentalidade. Eu coloquei algumas coisas aqui que realmente vai mudar a minha vida se eu conseguir seguir certinho até dezembro. Então, o primeiro tópico é reprogramação mental e autossabotagem. Eu costumo fazer muito isso de me autossabotar, porque às vezes eu acho que eu não sou capacitada para fazer aquilo.
Enfim, eu fico me auto-sabotando em diversas coisas e eu vou tentar reduzir isso. E também essa reprogramação mental, no sentido que, trazendo mensagens positivas. Lembra que eu falei com vocês daquelas frases de afirmação? Que quanto mais você fala isso, mais o seu cérebro vai entender que realmente aquilo é verdade? Então eu vou começar a trazer muito mais isso pra minha vida. Eu tento fazer às vezes, mas assim, eu quero sempre. Então sempre que eu estiver falando mal de mim e me colocando pra baixo, eu vou parar e vou fazer essa reprogramação mental, falando palavras de afirmação e tentando fazer acreditar isso para até se tornar realidade. Outra coisa é o fortalecimento da minha disciplina. Eu sou bem disciplinada, mas às vezes, como qualquer outra pessoa, a gente não consegue seguir essa disciplina de manter o foco nas coisas, seguir a risca o que tá na minha agenda, no meu planejamento diário. Então, é uma coisa que eu quero realmente fortalecer. É algo que já é bom, mas eu quero fortalecer para cada vez melhorar. Outra coisa é a construção da autoestima e autoconfiança. Eu acho que é muito mais, basicamente, parecido com o primeiro tópico, né? Nesse sentido de autoconfiança, de autoestima, de não me colocar para baixo, de não me desvalorizar, de não me sentir inferior a alguma coisa ou a alguém. Então, é algo que eu vou trabalhar bastante nesses próximos meses. O próximo tópico é leitura e estudo. Vocês sabem que eu amo falar sobre isso. Eu sempre trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês no YouTube. E é uma coisa que eu vou fortalecer ainda mais nos próximos meses. Eu já compartilhei todos os conteúdos que eu quero estudar, todos os livros que eu quero ler, né? Eu já comprei os últimos 2 livros que eu vou voltar a ler. E eu tô bem empolgada com isso, eu gosto bastante de aprender. E eu sempre comento com vocês, mas eu vou bater na mesma tecla, falando que o estudo e a leitura, né? O que você aprende ali é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Então, vale muito a pena o investimento e por isso que eu foco muito nisso, porque eu sei que vai me fazer evoluir demais. E aí, o próximo tópico é foco e produtividade. Às vezes eu sou improdutiva, às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu fico procrastinando, isso é normal. Mas eu vou me esforçar para esses próximos meses eu ser muito mais focada do que eu já sou, muito mais produtiva do que eu já sou, tentar organizar minha rotina para eu conseguir conciliar tudo ali e não ficar falhando em algumas áreas da minha vida, porque querendo ou não, isso acaba me frustrando depois no final. E aí entra a autossabotagem, enfim. Então eu vou tentar melhorar esses pontos relacionados à mente e mentalidade. O próximo tópico é imagem e aparência. Quando eu acabo focando muito numa área, eu tô muito focada na minha área profissional. E eu acabo me deixando de lado. Antes eu tirava mais tempo pra cuidar de mim, fazer um spa day, cuidar do cabelo, do corpo e me arrumar melhor, me maquiar melhor. E eu não tô tendo mais tempo pra isso, porque eu não levei isso como prioridade na minha vida nos últimos meses. Só que isso reflete diretamente na minha produtividade. Se eu tô capenga, acabada, eu não vou ser produtiva. Não dá risada, eu tô falando sério. Se você não se arruma pra você viver, você realmente não vai viver, você não vai ter uma motivação para aquilo. E aí, por exemplo, eu trabalho em casa. Se eu trabalhasse na rua, eu teria que me arrumar pelo menos, colocar uma roupa melhorzinha ou passar com uma maquiagem, arrumar meu cabelo. Então, por que não fazer isso dentro de casa, sabe? Eu acabo me... Como é a palavra? Eu fico acostumada. Não é acostumada. Eu fico acomodada com a situação. Então, eu coloquei isso como tópico aqui. E o que eu vou começar a fazer? Encontrar o meu estilo pessoal e arrumar o meu guarda-roupa, ter um guarda-roupa magnético. O que seria esse guarda-roupa magnético? Um guarda-roupa onde eu não preciso ter tantas peças, mas eu tenho peças coringas que elas combinam entre si e com poucas peças eu consigo fazer várias combinações. Eu nunca fui uma pessoa consumista que sempre gostou de comprar muitas roupas, muitas coisas, nunca foi desse tipo de gente, mas eu quero comprar peças quando eu for comprar que sejam coringas, eu consiga ali usar com o que tem dentro do meu guarda-roupa e encontrar o meu estilo pessoal, porque até hoje eu não sei qual é o meu estilo. Tipo assim, eu uso algumas roupas que eu me sinto confortável, mas eu não tenho um estilo certamente. Quê? Patrícia. Felipe fala que eu tenho estilo de patricinha, mas nem sempre eu tô patricinha. Às vezes eu coloco a primeira roupa que eu vejo no guarda-roupa e pra mim tava tudo certo, sabe? Então eu quero melhorar muito isso. Outro tópico é a minha postura, a minha linguagem corporal e a minha expressão facial. A minha postura, eu fico muito corcunda, principalmente trabalhando aqui no notebook, então sempre eu tô muito curvada e isso tá prejudicando demais as minhas costas e o meu pescoço, eu tenho sentido muita dor. Eu tenho certeza que é por conta da minha postura, isso é fato. Então tem que melhorar nesse ponto.
Outra coisa é minha linguagem corporal, o jeito que eu me comporto, o jeito que eu gesticulo, o jeito que eu falo. Tudo isso reflete a pessoa que eu sou, principalmente eu que lido com o público vendendo os doces. Então eu quero aprender melhor como me portar nesses momentos, sabe? E outra coisa é a expressão facial. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Então, se eu tô triste, dá pra saber. Se eu tô com raiva, dá pra saber. Se eu tô feliz, dá pra saber. E isso não é ruim, não é isso. O problema é que, às vezes, eu transpareço demais. E eu não quero transparecer tanto assim. Eu quero ser uma pessoa mais neutra, entendeu? Não mostrar... Não é uma fragilidade. Mas eu não quero compartilhar através do meu rosto o que eu tô sentindo, sabe? Eu quero ser uma pessoa mais neutra. E se eu não estiver bem naquele dia, ou enfim, eu chego em casa e aí eu relaxo, sabe? Mas eu não quero mais transparecer isso para as pessoas. Eu tenho que melhorar muito as minhas expressões faciais, porque eu sinto que isso prejudica um pouquinho a minha relação com as pessoas, principalmente. Cuidados com o cabelo, pele e presença. Esse sentido, cuidar do cabelo. Vocês sabem que eu comentei com vocês que eu não tava cuidando direito. Eu não tenho um tempinho assim pra hidratar, passar uma máscara de tratamento, fazer um spa day mesmo, sabe? Um momento de autocuidado ali. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mas eu gravei um vídeo pra vocês, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Eu tirei um momentinho numa quinta-feira, aleatoriamente. Falei, hoje eu vou me cuidar, estou merecendo, vou me cuidar. E foi isso que eu fiz e foi muito bom pra mim. Mas eu quero manter essa frequência. Assim também como cuidar da minha pele. Eu cuido bastante, mas eu sinto que não é o suficiente. Então, às vezes eu deixo de tirar maquiagem, isso faz muito mal pra minha pele. Eu durmo com rímel, isso faz muito mal. Então, fazer uma rotina mais skincare, tanto diurna quanto noturna, pra manter ali a minha pele em dia. E essa presença é eu estar presente no momento. Porque às vezes eu posso me cuidar, mas eu não vou estar vivendo aquele momento, eu vou estar fazendo na pressa ou de qualquer jeito. Não, se eu for fazer um momento de autocuidado, eu vou parar e vou fazer esse momento de autocuidado. Tudo ao redor não vai ser tão importante quanto o meu momento de autocuidado. Então, vai ser assim primordial. E também outra coisa que eu quero melhorar é a minha comunicação. Quero aprender a me comunicar melhor, a falar melhor, a usar as palavras corretas. Eu ainda uso muitas gírias, uso muitas abreviações, e isso acaba empobrecendo o meu vocabulário. E é uma coisa que eu não quero melhorar bastante, aprender a me comunicar melhor. Então, esse é um tópico também que eu quero muito melhorar até o final do ano. O próximo tópico é relacionamentos, e não é relacionamento apenas amoroso, eu e Felipe, é relacionamentos com as pessoas, com a família, com clientes, com amigos, enfim. O único tópico que eu coloquei aqui é ter inteligência emocional. Aprender a lidar com os meus próprios sentimentos, entender quais são as minhas limitações com os relacionamentos. Enfim, estudar sobre inteligência emocional é uma coisa que eu já venho estudando bastante, mas é muito difícil você tentar aplicar isso na sua vida, né? É uma tarefa bem difícil, principalmente se você já tem muita dificuldade no sentido de emocionalmente, é bem difícil você aplicar isso na sua vida. Porém, eu tô no processo, então eu vou estudando mais sobre inteligência emocional, evitar reagir muito rápido, sem pensar antes, ou falar sem pensar antes, enfim, isso vai ser primordial. Por isso que foi o único tópico que eu coloquei aqui nos relacionamentos. Inteligência emocional vai ser assim, tem que focar muito, muito, muito para melhorar até o final do ano. A próxima área da minha vida é espiritualidade, e eu coloquei aqui ler a Bíblia. Eu tinha começado em janeiro, ler a Bíblia desde o começo, só que foi aparecendo tanta coisa na minha vida. Eu sei que isso não é desculpa, que eu tenho que tirar um momento para Deus, para orar, para rezar, mas eu acabei deixando isso de lado. E eu tava gostando muito de acompanhar, eu tava até acompanhando com o padre Adriano Zandoná. Ele ainda tá lendo, gente. Se vocês quiserem, eu posso até deixar linkado aqui pra vocês, que ele tá lendo a Bíblia desde o começo do ano. Ou seja, até o final do ano vai ter lido a Bíblia inteira. Eu acho isso muito legal porque é a visão de um padre explicando cada passagem da Bíblia. A gente lendo a Bíblia sozinha, é muito difícil a gente decifrar algumas coisas, mas através do olhar do padre, que é estudado, que vivencia aquilo, é muito mais fácil. A gente consegue compreender melhor as passagens da Bíblia. Então, eu quero voltar a ler. Talvez eu volte a acompanhar com ele, por mais que eu estenda ali um pouquinho, mas eu vou me dedicar a isso. E também rezar o terço. É muito importante ter esse momento de oração. É tão rapidinho,
São apenas 10 ave-marias em 5 mistérios, então dá super pra fazer em meia hora. Então é um momento assim que eu vou realmente tirar, principalmente pela manhã, que é o momento que eu mais gosto, que eu tô mais tranquila, não tem barulho, eu consigo focar nisso. Então, voltar a ler a Bíblia e rezar o terço. E a última área, e não menos importante, é carreira e propósito. Eu coloquei aqui alguns tópicos que vão ser assim, a virada de chave. Eu não acredito em viradas de chaves, pra mim existem várias viradas de chaves até você alcançar o teu objetivo, mas então esses tópicos serão as minhas viradas de chave se eu realmente seguir o que tá aqui, que é ter clareza de propósito e futuro. É muito difícil, eu acho que eu tô na crise dos 20 e poucos anos, né, quase chegando nos 30, mas você imaginar assim o teu futuro. O que você imagina no seu futuro? Como que vai ser daqui a 5 anos? Você não consegue imaginar muito bem se você não tem um propósito definido. Então é isso que eu quero fazer, ter um propósito. O que eu vou fazer pelos próximos 5 anos? Eu vou sentar e analisar toda a minha vida, o que eu quero pra minha vida, o que eu almejo. Então esse vai ser o momento de clareza do que eu quero pra minha vida. O próximo tópico é estudo e qualificação. Estudo sempre está presente, né, gente? Sempre está presente, mas nesse sentido é estudo profissional. Então, eu vou estudar em relação à doceria, ao YouTube, que são ali os meus meios de trabalho, e qualificações, fazer mais cursos, buscar conhecimento através de cursos gratuitos, online, enfim, independente do que for, pago ou gratuito, eu quero me aperfeiçoar, eu quero melhorar nas áreas que eu estou atuando. Então, vocês sabem que eu sempre faço isso, mas eu quero mais ainda. O próximo tópico é organização da rotina profissional. Às vezes é muito difícil eu conciliar a doceria com o YouTube. Eu nem sei se eu vou conseguir postar esse vídeo pra vocês no dia que eu gostaria de ter postado, mas eu acabo atropelando algumas coisas, eu não consigo organizar muito bem a minha rotina, porque eu fico pensando, nossa, tem que fazer produção pra doceria, porque semana que vem tem um bazar, mas eu não posso falhar com o YouTube, porque eu já me comprometi a postar 31 vídeos em julho, então eu fico, sabe, fico meio perdida, então eu tenho que ter uma organização muito firme disso. Claro que eu estou organizada, eu fiz aqui um calendário editorial, eu coloquei todas as ideias, fiz roteiro, mas mesmo assim a gente acaba falhando, porque acaba a ansiedade batendo e você fica meio perdido e não sabe o que fazer. Então, nesses próximos meses eu quero focar na minha organização, mas focar assim, muito bem feita, sabe? E aí o último tópico, e não menos importante, é um posicionamento estratégico online. Eu comentei com vocês que eu estou só postando vídeos aqui no YouTube e eu deixei de lado o Instagram. O Instagram eu tenho um pouquinho de dificuldade de manter ele ali ativo. Eu não me dou muito bem com o formato do Instagram. Não sei, eu acho que por eu sempre ter postado no YouTube, eu tenho um apego emocional a mais por aqui. Mas o Instagram é uma ferramenta muito boa para quem sabe usar, para quem usa para crescer profissionalmente. Então eu quero melhorar isso e me posicionar da maneira correta. Tanto relacionado à doceria, quanto aqui no YouTube, criação de conteúdo, desenvolvimento pessoal. Então eu quero criar uma estratégia para me lançar no mercado através do Instagram. E não sei como vou fazer isso, mas é o que eu quero fazer. Não sei por onde começar, mas já está aqui anotado e em algum momento eu vou fazer isso. Então esse primeiro episódio do projeto Mulher Magnética foi apenas eu sentando e analisando todas as áreas da minha vida e vendo o que eu podia melhorar, o que eu posso melhorar. Eu gostei bastante de fazer isso, de ter sentado e analisado tudo com calma, analisando realmente os meus pontos fracos, meus pontos fortes. E vai ser muito gostoso compartilhar isso com vocês, dividir esse desafio com vocês, até porque é um desafio, é muito difícil, mas eu vou me esforçar ao máximo para conseguir manter aí esse projeto até eu finalizar os 135 dias de projeto até dia 1º de dezembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal se você é nova por aqui, para não perder os próximos episódios e também os próximos conteúdos que são muito legais, se você gosta de desenvolvimento pessoal e profissional. Esse é o canal certo e já curte o vídeo para saber que você gostou desse projeto. É isso, um super beijo e esse é no próximo vídeo. Tchau!